que foram as fundamentais na vida do Perseu. A seriedade profissional, o compromisso com os princípios do partido, o sentido ético e o respeito à pluralidade de opiniões. Bom, nós entramos aqui com... Oi, presidenta. Oi, Ellen. Ellen. Nós estamos aqui iniciando a nossa transmissão com um vídeo da companheira Zilar, esposa, militante, histórica do Partido dos Trabalhadores, junto com Perseu Abramo e toda a família. Falaremos disso mais à frente. E um momento muito importante da nossa história. Queria aqui agradecer a presença da nossa presidenta de honra, Dilma Rousseff, do Conselho Curador, a Ellen Coutinho, que é da nossa diretoria, depois ela vai falar de todos os nossos diretores, e dizer que essa história de 25 anos que nós estamos celebrando hoje é uma história de muita luta, um papel extraordinário na história do PT, de estar na fronteira do conhecimento, de agregar intelectuais, pensadores, pesquisadores, lideranças, dirigentes, de se empenhar na formulação de política pública, de projetos para o Brasil, tem tido sempre um empenho e um papel destacado na elaboração dos programas de governo ao longo de toda a história do PT, em vários níveis, desde subsídio aos programas municipais, estaduais, sobretudo os programas nacionais que nos levaram a 4 vitórias sucessivas. A Fundação tem se destacado na resistência ao golpe, que dia 12 agora farão 5 anos, na defesa do nosso legado, na denúncia do desmonte das políticas públicas e dos retrocessos que foram impostos ao Brasil. E nessa fase pós-golpe, nós organizamos os núcleos de acompanhamento das políticas públicas, os NAPs, para resistir em cada uma das áreas, para articular os ex-ministros, ex-gestores, intelectuais, pesquisadores, para a gente acompanhar esse período histórico, defendendo os legados do governo do PT e, ao mesmo tempo, fazendo alertas, analisando as mudanças, denunciando os desmontes e apresentando alternativas ao Congresso. Talvez o produto mais importante por demanda da direção nacional do PT foi o plano de reconstrução e transformação do Brasil, que foi uma contribuição muito importante, sempre tem aqui na minha mesa, e que reuniu todos os NAPs, todos os núcleos, são 24 hoje, e 3 reuniões do Diretório Nacional, e é um partido, é uma sistematização dos nossos acúmulos de diretrizes, de inovação, não só a emergência da crise, a saída da crise, mas um projeto de transformação para uma nova síntese civilizatória, para uma nova utopia, um projeto de futuro. Evidente que para um programa de governo nós continuaremos trabalhando. Mas esse projeto mostra o papel da Fundação. Nas suas publicações, nas suas revistas, a Teoria de Debate, Perseu Abramo, a revista Gustavo Codas, enfim, uma instituição com muitos livros publicados, com inúmeros cursos de formação, ciclos de debates. Temos feito pesquisas, o NOP faz pesquisas, o Centro Sérgio Buarque de Holanda, dirigido pela Ellen, tem toda a memória histórica do nosso partido, que é muito importante preservar e organizar, e elo com outras dimensões da história da esquerda e da democracia no Brasil. Então, nós temos a cooperação internacional com muitas fundações e instituições ao largo da história. Então, eu queria aqui hoje dizer que é uma honra estar presidindo essa instituição. Tem muita gente hoje para falar, vocês vão ver. Vamos iniciar agora, vou passar para a Ellen para a gente dar prosseguimento. E a gente volta falando um pouco da Fundação, mas não sem antes elogiar Marco Aurélio Garcia, que teve um papel destacado nessa fundação, principalmente organizando o Centro Sérgio Buarque de Holanda. O Perseu, que é a nossa referência, falaremos muito dele ainda hoje, e a dona Zilar, a Laís, a Helena, a Bia, as filhas que militam até hoje e se dedicam muito à nossa fundação, e para homenagear todos aqueles que ajudaram a construir essa fundação e que continuam, companheiras e companheiros, eu homenagearia o Wilson, que era nosso diretor da Escola de Formação da Fundação Perseu Abramo, e nós o perdemos há 2 semanas atrás pelo Covid, por esse negacionismo, esse obscurantismo, essa omissão irresponsável. O Brasil tem 4 vezes mais mortes do que a média internacional,
e vários companheiros nossos, mesmo trabalhando no modo à distância, com todas as precauções, nós tivemos várias companheiras e companheiros acometidos de Covid. Então, eu faço homenagem a todos que já se foram, na pessoa do Wilson, e a todos que estão e todas contribuindo decisivamente para essa história exitosa de tantas realizações e ainda tantos desafios pela frente. Então, Ellen, com você. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde, presidenta Dilma. É uma honra, um privilégio poder dividir essa celebração com vocês dois, que são figuras tão queridas e importantes para o Brasil, especialmente para a geração de jovens que acessou a universidade por causa dos programas do Partido dos Trabalhadores, quando no governo federal. A Fundação Perseu Abramo, celebrar os 25 anos da Fundação Perseu Abramo, representa uma pluralidade de ações, debates, formulações, publicações voltadas para o aprofundamento de temas daqueles que sonham e sonharam com a construção de um mundo mais justo, de um mundo digno, de um mundo de igualdade. Desde a criação da Fundação em 1996, ela se tornou uma referência, um instrumento concreto de expressão para intelectuais, para artistas, para simpatizantes e para interlocutores que não necessariamente têm organicidade na vida partidária do PT, mas que se engajam na Fundação Perseu Abramo. A Fundação contribui com o resgate do pensamento radical brasileiro, com publicações de livros do Sérgio Buarque de Holanda, do Florestan Fernandes, do Antônio Cândido, do Celso Furtado, do Mário Pedrosa, da Marilena Chauí, do Marco Aurélio Garcia. Essa fundação que já produziu mais de 500 obras ao longo dos 25 anos de existência, é uma fundação para ser celebrada. O nosso Centro Sérgio Buarque de Holanda, que preserva a história e a memória do PT, o Núcleo de Opinião Pública, a revista Teoria e Debate, a nossa área de conhecimento da Fundação, a nossa diretoria de formação, que junto com a Secretaria Nacional de Formação Política do PT e com a Escola Nacional de Formação Política do PT, integram o nosso Sistema Nacional de Formação Política, que está fazendo a tão bonita jornada Paulo Freire, a nossa jornada Freirear, Esperançar o PT, a importância do nosso Reconexões Periferias, da nossa área de cooperação internacional, do nosso Centro de Altos Estudos, do nosso grupo de conjunturas, dos nossos núcleos de acompanhamento de políticas públicas. Então, para saudar todas essas iniciativas, saudar todas as áreas, todos os trabalhadores e trabalhadoras que contribuem com a Fundação Perseu Abramo, vou aproveitar também para saudar a atual diretoria da Fundação Perseu Abramo, companheira Aloysio Mercadante, o nosso presidente, Vivian Farias, nossa vice-presidenta, eu, Ellen Coutinho, que também sou diretora, Jéssica Italoema, diretora da Fundação Perseu Abramo, e os diretores Alberto Cantalice, Arthur Henrique, Carlos Henrique Árabe, Jorge Bittar, Luiz Caetano e Walter Pomar. Também estiveram conosco em 2020, foram eleitos para essa gestão e passaram pela gestão da Fundação Perseu Abramo, os companheiros Márcio Jardim e Lindenberg Farias, a quem eu também faço uma saudação. E agora vou chamar para vocês, para a gente poder assistir a saudação especial dos nossos ex-presidentes da Fundação Perseu Abramo, começando com o nosso querido companheiro Luiz Dulce, que foi presidente da Fundação entre 96 e também de 96 a 2007. Então, por favor. Em 1996, eu tive a honra de participar, ao lado do saudoso Perseu Abramo, da formulação do projeto da nossa fundação. Criar a fundação do PT era um sonho de todos nós, de todas nós, da direção nacional, das direções estaduais, dos militantes de base no país inteiro. Criar um espaço para pensar o Brasil na perspectiva da transformação social e que essa reflexão pudesse contribuir para a formação política, né, do nosso partido, para a elevação do nível de consciência também das classes populares. Então, era um sonho, uma ambição enorme, né, generosa de todos nós, criar a fundação do partido. Nós, infelizmente, perdemos o Perseu um pouquinho antes da inauguração oficial, em 5 de maio de 1996. E decidimos homenageá-lo dando o seu nome à fundação, pelas suas qualidades intelectuais, morais, políticas. O Perseu era um homem exemplar do ponto de vista do socialismo democrático, que sempre nos inspirou.
né? Decidimos homenageá-lo também. Eu tive a honra de ser indicado para ser o primeiro presidente, constituímos uma equipe, não posso citar todos os nomes, mas a já falecida, nossa grande amiga Zilá Abrão participou também como vice-presidente, né? E nos pusemos a trabalhar, a plasmar, a concretizar aquele sonho, criando estruturas, né, de trabalho dentro da fundação. Então, criamos a editora, que depois publicou mais de 200 títulos de todos os temas possíveis e imagináveis, importantes para o país. Alguns desses livros foram, inclusive, traduzidos no estrangeiro. Trouxemos para a Fundação a revista Teoria e Debate, que foi criada pelo Diretório Estadual de São Paulo, que já era muito boa, e procuramos fortalecê-la, ampliá-la, né? E ela até hoje faz um trabalho muito importante para o partido. Criamos o Centro de Memória, Sérgio Buarque de Holanda, para tratar de maneira profissional e rigorosa a história e a memória do partido, né? Criamos um núcleo de pesquisa de opinião pública e diversas outras estruturas, né, que nos permitissem articular em torno delas intelectuais, cientistas, técnicos das mais diversas disciplinas e áreas do país inteiro. Em cada setor desse havia um coletivo. Por exemplo, a revista tinha um conselho editorial, do qual fazia parte, entre outras pessoas, o nosso queridíssimo Antônio Cândido, né? Do comitê de história faziam parte alguns dos maiores historiadores e historiadoras do país. E por aí vai, né? Então, nós articulamos em torno da Fundação cerca de 250, 300 intelectuais de todas as regiões do país, né, que não apenas eram destinatários do trabalho, mas eram realizadores, faziam junto, construíam junto com a própria equipe da Fundação Perseu. E eu acredito, sinceramente, acompanhei sempre a Fundação, é uma paixão pessoal minha, tenho um grande afeto por ela até hoje. Acho que ela contribuiu muito com o fortalecimento do partido, da luta da esquerda no Brasil, durante toda a sua existência. Antes de nós chegarmos ao governo federal, depois de chegarmos, né, no último período agora de resistência e luta pela transformação. As gestões vão mudando, tem nuances, tem ênfases diferentes, o que é bom, né? Mas a Fundação sempre contribuiu muito. Contribuiu também para uma coisa vital, que é a formação política, né, dos dirigentes, dos quadros intermediários e da militância de base. Sempre contribuiu muito. A Fundação sempre foi muito atenta a essa dimensão. E eu queria concluir, né, dizendo que a Fundação sempre tentou resgatar o passado, que é muito importante para um partido de esquerda, né? Conhecer o passado, pensar o presente à luz também de uma análise crítica do passado, contribuir para a análise crítica do presente, para a formulação de propostas na perspectiva do futuro. E assim ela continua até hoje, né? E recentemente ela contribuiu elaborando para a direção nacional o plano de reconstrução e transformação do país, que é isso, né? Análise do presente na perspectiva do futuro, contribuindo para que nós possamos superar esse estado de coisas terrível, desastroso que o Brasil vive hoje, e retomarmos aquilo que o grande Celso Furtado chamou de a construção interrompida do desenvolvimento do nosso país. Ouvimos o Dulce, que foi presidente da Fundação Perseu Abramo de 1996 a 2003. Vamos escutar agora a saudação do companheiro Hamilton Pereira, que foi presidente entre 2003 e 2007. De todos os instrumentos constituídos pelo Partido dos Trabalhadores para viabilizar sua vocação transformadora, a Fundação Perseu Abramo é, sem dúvida, aos 25 anos da sua criação pelo Diretório Nacional, a mais sólida e a mais duradoura. Ela foi criada como um espaço plural,
ela foi concebida como um espaço plural. Vamos nos lembrar que os conselhos da Fundação contavam com nomes que não eram filiados ao PT, inclusive. A Fundação, ao nascer, ela se constituiu como um espaço autônomo, com dinâmica própria, e, ao mesmo tempo, solidário com o seu instituidor, com o partido, para cumprir o seu objetivo permanente, qual seja consolidar uma cultura política socialista e democrática no Brasil. Os conselhos, o Conselho Curador, o Conselho da Editora, o Comitê de História, o Conselho do NOP, né, cumpriram um papel extremamente relevante nas atividades da Fundação. Eu destaco isso. Eles fugiram a uma tradição negativa, a meu juízo, dentro da cultura das esquerdas brasileiras. Bem, o Brasil mudou, o PT mudou e, naturalmente, a Fundação Perseu Abramo mudou. Eu penso que ela equacionou um desafio crônico dos primeiros anos, que era ampliar o alcance da sua produção e da sua divulgação do que o pensamento da esquerda oferece para o país. Então eu vejo, nesse campo, com alegria, a recriação do Conselho Editorial, do qual eu tenho a alegria de fazer parte, porque eu tenho acompanhado a criação desde os primeiros passos. Creio que é extremamente importante, nesse momento, para a Fundação. E eu termino colocando um desafio que me parece importante para a Fundação. Nós estamos vivendo a maior calamidade que a sociedade brasileira já viveu nos seus 500 anos de história, a pandemia. Então é preciso que a Fundação Perseu Abramo estude e ofereça para a sociedade estudos de como é que essa pandemia incide sobre os estratos de renda de maneira segmentada, certo? Dentro da sociedade brasileira, porque, como tudo o que ocorre nesse país, uma desgraça tamanha dessa, ela não recai igualmente sobre os segmentos sociais. Então é preciso que a Fundação, nesse momento, identificada com os setores mais pobres da sociedade, pesquise, levante, produza documentos, pense, analise qual é o impacto disso sobre as classes trabalhadoras brasileiras. Entre 2007 e 2008, Ricardo Azevedo foi presidente da Fundação Perseu Abramo. Em 2008, Nilmário Miranda assumiu, até 2012. Nós vamos escutar agora um vídeo do Nilmário Miranda. Eu fui vice-presidente da Fundação Perseu Abramo por 6 meses, presidente por 4 anos, com a diretoria de primeira qualidade, com esse belíssimo corpo de funcionários da Fundação, com o Centro Sérgio Buarque de Holanda. Então foi um período assim, tudo muito coletivo, um conselho curador presidido por nossa querida Zila Abramo. Um período rico, foi fim de 2007 até 2010, era a segunda parte do final do governo Lula, de ricas avaliações. Nós tínhamos um processo editorial muito rico, rodamos o Brasil para fazer um debate preparando a eleição da Dilma, do ponto de vista da Fundação, com o subsídio da Fundação. Também fizemos um trabalho muito importante com as demais fundações para tentar criar uma proposta comum de reforma política para avançar a democracia do sistema político eleitoral do Brasil.
Também foi um período, fizemos pesquisas importantes com o nosso núcleo de pesquisas sobre LGBT, juventude, mulheres, indígenas, de interesse da sociedade. E também tínhamos uma relação muito intensa com a política externa. Foi quando o governo Lula fez toda aquela Unasul, política no continente, e no hemisfério sul, nas relações sul-sul, inclusive com o BRICS, com a articulação do BRICS. E a Fundação viajava, trabalhava também nesse espaço internacional, fomos à China, com muito vigor. E esse balanço do governo Lula foi importantíssimo, porque foi tudo documentado em livros, né? Em livros e, na época, claro, era livro físico, era outra modalidade, mas os livros correram todo o país, foram muito bons. E, então, para mim foi uma belíssima experiência. Tivemos uma relação respeitosa e profícua com a direção do partido e com a nossa bancada federal. Uma relação muito intensa com a bancada federal. Cumpriu o seu papel. Acho que cada diretoria foi um momento histórico e tinha um foco. E nosso plano de trabalho era aprovado pela direção do partido. Nas reuniões mais de planejamento, o presidente do partido participava. Ou seja, as decisões foram sempre com participação dos conselheiros, do conselho curador, dos colaboradores, dos servidores, né, e do tanto de pessoa que circulou por essa fundação. Olha, foi um período muito bom da minha vida. E para encerrar o bloco dos nossos ex-presidentes, a quem a gente agradece muito pelos depoimentos, o vídeo do Márcio Pottmann, que foi presidente entre 2012 e 2020. 25 anos, um quarto de século. Parabéns, Fundação Perseu Abramo, que continua a ser o braço intelectual do Partido dos Trabalhadores. Entre o final de 2012 e o início de 2020, fiz parte da diretoria colegiada, que, validada pelo seu Conselho de Curadores e monitorado e aprovado pela direção nacional do Partido dos Trabalhadores, buscou colocar em prática um plano estratégico, que somente foi possível com a imensa colaboração do corpo de funcionários da Fundação Perseu Abramo. Foram anos de muito trabalho, de produção do conhecimento e, sobretudo, a sua difusão. Difusão articulada e integrada com diversas instituições e movimentos preocupados, sobretudo, com a mudança da sociedade brasileira, com a emergência do novo sujeito social que, diante do encaminhamento da sociedade de serviços, requer nova forma de fazer política, nova forma de envolvimento da classe trabalhadora que emerge dessa realidade tão complexa do capitalismo brasileiro. Foi, sobretudo, com esta preocupação que buscou a Fundação Perseu Abramo servir ao Partido dos Trabalhadores, à sua direção, aos militantes, simpatizantes e também àqueles que governaram cidades, estados e o país. Também o parlamento, os nossos representantes no poder legislativo. E a todos aqueles que, imbuído do melhor esforço, buscaram fazer do seu cotidiano, da sua organização, a transformação que o Brasil precisa. A Fundação Perseu Abramo produz ideias, produz conhecimento, cuja difusão não altera a realidade do Brasil, mas é capaz de mudar a visão do que temos sobre o Brasil. E ao mudar a visão do que temos sobre o Brasil, transforma nossa gente e a torna mais capaz de mudar a triste realidade que faz com que muitos brasileiros não tenham trabalho, não tenham um sentido de uma vida decente. E é para isso que a Fundação Perseu Abramo foi criada, para gerar conhecimento e cuja difusão está à altura do Partido dos Trabalhadores. Que mais anos venham para que a Fundação possa continuar sendo
o que ela sabe fazer de melhor: produzir e difundir conhecimento para que o Partido dos Trabalhadores seja o braço de transformação do Brasil necessário. Olha, acho que foi muito bonita essa abertura, primeiro com a Zilar Abramo. Sabe, presidente, eu conheci a Zilar e o Perseu meados dos anos 70. Não existia ainda o PT, eu já era petista, mas não tinha o PT. A gente se reunia na casa deles ali na Lapa para organizar a resistência estudantil, a luta estudantil. O Perseu era uma espécie de conselheiro. A Laís Abramo, que é a filha mais velha, era militante comigo no movimento estudantil. Eu era da economia, ela das ciências sociais, fundamos o DCE da USP, enfim, tem uma história muito forte. Então eu queria saudá-los todos e todas, agradecer aos ex-presidentes, ao Dulce pelo trabalho, ao Ricardo Azevedo, que também foi nosso, ao Milton Pereira, que foi dirigente, e os dois se expressaram aqui, ao Márcio Postman, o último presidente a quem eu sucedi, e em nome deles, a todas as companheiras e companheiros que formaram o Conselho Curador, o Conselho Editorial, agora temos o Conselho Centro de Altos Estudos, e temos no Conselho Curador uma presidenta de honra, já desde a gestão anterior, porque é a primeira presidenta eleita na história do Brasil. Uma mulher que enfrentou a tortura, que enfrentou todo tipo de adversidade. Eu nunca vi a Dilma vacilar. Nunca vi ela ficar insegura diante do seu papel histórico de enfrentar todo tipo de adversidade. Cada uma sabe que não foram pequenas. Então, por essa trajetória, presidente, por tudo que você contribuiu ao Brasil, e depois desses 5 anos de golpe, a gente pode fazer uma reflexão e vamos lançar um documento, dia 12, fazendo um balanço desse período recente. A Fundação escreveu um livro do legado dos governos do PT e do seu governo, eu e o Marcelo Zero coordenamos. Depois tivemos um segundo livro do legado com a Sandra Brandão, a Mira Belchior e a Tereza Campelo. Enfim, nós temos muito material sobre esse período e vamos agora também sistematizar o que aconteceu ao longo desses 5 anos. Então, muita honra de ter servido o seu governo como ministro de Ciência e Tecnologia, Educação, na Casa Civil, depois voltei para a Educação. Muita honra de tê-la como presidenta do Conselho Curador. E agora, com a palavra, a presidenta, sempre presidenta Dilma. Abre o microfone. Precisa abrir o microfone. Fundamental, né, Mercadante, abrir o microfone. Eu queria te cumprimentar, Mercadante, como presidente, né, da Fundação Perseu Abramo, e cumprimentar a Helen Coutinho. E cumprimentando os dois, eu estou cumprimentando todos os atuais dirigentes da Fundação Perseu Abramo. E queria dizer que eu acho esse um momento fundamental. Por quê? Porque o PT, né, você veja, a Fundação tem 25 anos, o PT amadureceu, o PT tem uma experiência histórica riquíssima, uma experiência antes, né, e depois, antes de chegar ao governo e depois de chegar ao governo. E também agora na resistência ao golpe de 16. Então, o PT ele tem uma trajetória extremamente significativa. E a Fundação foi, como disse o Hamilton Pereira, foi talvez a mais longeva instituição para além das direções do Partido dos Trabalhadores. E ela cumpriu e vai cumprir um papel fundamental nessa trajetória. Então, eu tenho muito orgulho de participar como presidente de honra da Fundação. E agora que ela faz 1/4 de século, ainda eu acredito que ela tenha, hoje, uma capacidade maior de pensar o Brasil, de tratar do Brasil. E aí eu queria agradecer a família Perseu Abramo, né? Eu não tive o prazer de conhecer a senhora do Perseu, mas eu conheço a Laís e a Helena. Então, quero, em nome delas, cumprimentar a trajetória desse grande pensador brasileiro, desse grande ativista brasileiro que foi o Perseu e este petista. Queria também saudar como
como nós temos obrigação de fazer, todas as antigas direções da Perseu Abramo. E aí vocês vejam, né, que todos eles falaram hoje, o Dulce, o Hamilton Pereira, o Postman, né, e o Nilmário Miranda, né, o Ricardo não falou, mas, né, acredito que por algum motivo mais significativo. E, ao mesmo tempo, eu tenho também muito orgulho, agradeço muito ao Postman por ter compartilhado com ele, né, a gestão da Fundação. E agora, com você, Aloysio, que eu acho que está fazendo um trabalho crucial para nós. Esse trabalho ele tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia que ela evidencia, né, o grau de negacionismo e desleixo desse governo e também as consequências da adoção de uma política neoliberal. Então, nós vivemos doença e morte, nós vivemos miséria e fome. E sabemos que, diante da pandemia, também a democracia fica limitada, porque nós, do Partido Trabalhador, sabemos de onde vem a nossa força. A nossa força ela vem fundamentalmente da mobilização popular, da mobilização dos sindicatos, do mundo do trabalho, do mundo da cultura, do mundo dos intelectuais, enfim, a mobilização, e essa mobilização ela passa necessariamente, né, não só pelas instituições, como o parlamento, por exemplo, mas ela passa sobretudo pelas ruas, na cidade e no campo. E aí, nesse momento, nós estamos diante de limitações que a própria pandemia nos impõe. E aí, o papel da Fundação ganha maior relevo ainda. Ela é um instrumento de formação e de elaboração. É um instrumento de suporte a todas as lutas populares, de suporte aos planos de governo em todos os estados da federação. E é um instrumento, fundamentalmente, de luta e de disputa intelectual, moral, ideológica, algo num momento como nós estamos, em que você tem todo um crescimento dos valores da extrema-direita, dos valores neoliberais, é algo estratégico para o país. Então, eu quero dizer que eu tenho um grande reconhecimento pela capacidade de avaliação crítica e de construção de instrumentos de luta que a Fundação tem, desde os legados, né, do primeiro legado, do segundo legado, passando agora por todo o plano de reconstrução, que eu não vi nenhum partido político elaborar um plano tão consistente e abrangente, passando por o que nós vamos lançar, como o Aloysio disse, agora, no dia 12 de maio, quando faz 5 anos, né, da minha saída efetiva, na prática, da presidência da República, porque pelo processo de impeachment, quando o Senado aceita o pedido de impeachment, o presidente se afasta. E isso se deu no dia 12 de maio. No dia 29 de agosto, eu fiz um depoimento perante o Senado da República. E no dia 31 eu me afastei em definitivo. E aí eu estou citando essas datas porque foi no momento em que eu fiz um pronunciamento que, de alguma forma, antecipou as consequências do golpe, antecipou o que ocorreria daí para frente, quando se tira uma presidente eleita pelo voto direto, uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade, portanto, era um impeachment fraudulento, com alegações ridículas que tinham uma clara direção, né? Um claro sentido de perseguição a mim e que tratava de questões orçamentárias que, posteriormente, seriam
seriam vistas como falsas, como indevidas acusações, tudo isso fica claro que, naquele momento, nós antecipamos o que viria depois. E o que vem depois é essa situação que combina o mais terrível negacionismo, né? O mais perverso, a negação das consequências da pandemia com uma política neoliberal. E aí nós temos essa situação, são 116 milhões de brasileiros que hoje têm algum nível de insegurança alimentar, dos quais 19 estão em situação de fome. 19 milhões estão em situação de fome. E aí eu digo a vocês que nós estamos, portanto, hoje devendo muito ao nosso país em termos de respostas. Por quê? Porque somos nós aqueles que resistiram. Somos sempre nós aqueles, e eles sabem disso, que somos nós os que resistem, somos nós os que lutam. E o Lula, agora, ao ter a sua inocência reconhecida pelo Supremo, porque nós reconhecemos muito antes, porque conhecíamos o processo e conhecíamos o companheiro, agora que a suspeição do Moro foi definitivamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos um caminho, nós temos essa trajetória importantíssima, que é ter, de fato, o maior líder popular da história deste país, em condições de ser uma alternativa de poder. E aí a Fundação tem tido um papel fundamental em dar, e terá ainda mais, em dar substrato, em dar suporte, em dar garantias de compreensão da realidade para nós podermos transformá-lo. Daí que eu acredito que comemorar os 25 anos é fazer uma reflexão sobre todo esse papel que ela teve, essa modificação do passado, inclusive uma coisa importante, se a gente não conhece o passado, nós não somos capazes de construir o futuro, e a Fundação é essa que nos ilumina o futuro. A partir daí, então, eu considero que nós, ao comemorar esses 25 anos, o que estamos projetando é que esse caminho, que é um caminho ainda bastante triste, é o caminho com as mortes pela Covid, né? As 410 mil mortes pela Covid, com o fato de que os nossos companheiros, e agora o Hamilton, teve essa situação, que nós temos conhecidos, parentes e amigos sempre sendo alvo e vítimas desse processo. Agora nós temos de, mais uma vez, voltar a lutar com aquela característica sempre nossa, que é formação, compreensão da realidade, organização e ação. Então, quero saudar mais uma vez e encerrar minha fala. E pedir a compreensão de vocês, porque eu fico mais um tempo e vou ter de sair antes do final dessa cerimônia. Muito obrigado, presidenta Dilma. Eu só quero levantar um dado para essa discussão, porque nós chegamos no governo em 2003, o Brasil praticamente não tinha reservas cambiais, eram 16 bilhões de dólares emprestadas do FMI. Demoramos 3 anos para pagar o rombo nas contas externas de 55 bilhões de dólares. E saímos, você deixou para o país 370 e poucos bilhões de dólares. 380 bilhões de dólares são mais de 2 trilhões de reais no caixa. E a dívida pública, que nós herdamos do Fernando Henrique Cardoso, que era 65%, nós trouxemos para 62% no final do governo. Ela tinha crescido, mas ainda era menor do que quando nós herdamos a dívida líquida, que é o que conta. Então, mesmo do ponto de vista financeiro, é um absurdo o pretexto do golpe. O golpe, na realidade, foi para trazer a agenda neoliberal, a retirada de direitos, a retirada de direitos previdenciários, o desmonte do Estado, o Estado mínimo. E aqueles, inclusive, que apoiavam esse tipo de resposta, hoje, como é o caso do Plano Biden e outros, estão buscando outro caminho do papel do Estado na economia, gasto público, investimento para reconstruir os seus países. Então,
Então, acho que o PT, mais do que nunca, está preparado para dar uma resposta a isso tudo. Eu queria, Ellen e presidente, agradecer muito sua presença, presidente. Eu vou aqui, são dezenas de mensagens de parabéns aos 25 anos, hoje aqui um bolinho de aniversário. Eu vou citar algumas fundações que fazem parte do Observatório da Democracia. Nós temos trabalhado intensamente por vacina, pelo auxílio emergencial, contra esse governo negacionista, obscurantista, autoritário. Então, a Fundação Maurício Gaboado, PCdoB, ao seu presidente, meu companheiro, amigo, camarada, e seu também, presidente, Renato Rabelo, e a Renata Miele, que participa diretamente do fórum. A Fundação Lauro Campos Marielle Franco, ao seu presidente, o Francisvaldo de Souza, que é um companheiro de todas as horas também, a Fundação do PSOL, a Fundação João Mangabeira, do PSB, ao seu presidente, Márcio França, e o Alexandre Navarro, vice-presidente, que participa ativamente das nossas atividades no Observatório, a Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini, do grande Manuel Dias, que foi seu ministro, presidente, e um homem de honra, trabalhista, lutador, grande parceiro, a Fundação Astrogildo Pereira, do Cidadania, ao Caetano Pereira de Araújo, que tem sido uma grata surpresa e um companheiro extremamente construtivo e parceiro. Queria saudar também a Fundação Friedrich Ebert, que está com a gente desde o início, nesses 25 anos de fundação. Hoje mesmo tive reunião com o Christoph Hauser, que é o seu presidente, minha solidária. Assim que ele chegou, nós nos encontramos, eu convidei ele para ir jantar lá em casa, e veio a pandemia. Então, eu estou atrasando já mais de um ano esse jantar. Eu falei, eu já tomei a primeira dose. Quando eu tomar a segunda dose, eu faço o jantar. Até lá, não tem jantar, não tem encontro, nós não somos negacionistas. Queria saudar a CONTAG na figura do seu presidente. Você toma a segunda dose quando? Só para minha curiosidade. Em julho. O meu é AstraZeneca, só em julho agora. Mas já estou com 76% de proteção. Hoje a Coreia soltou uma pesquisa que diz que é 84% na primeira dose. Vamos que vamos. Você já está protegida, imunizada, pronta para a guerra. A partir de segunda-feira só. Mas tem que esperar os 15 dias, né? Não, eu tenho os 21 dias a partir da última segunda-feira. Mas a sua segunda dose. Eu tenho a segunda dose. Então, eu estou na primeira ainda, eu estou lá no começo da fila. E a Ellen está doida para entrar na fila também, mas vai chegar, Ellen. Mas essa fila é meio complicada, quem quer estar na frente, viu? Às vezes é melhor estar atrás quando se olha a longo prazo. Então, a Central Única dos Trabalhadores, o Sérgio Nobre, enfim, são todas algumas mensagens que eu queria citar. E agora queria colocar no vídeo minha companheira amiga, ela está lá no Chile acompanhando, já mandou mensagem aqui, a Laís Abramo. Você sabe que ela, como eu disse, nós vamos fazer 50 anos de militância junto, nós dois. Ela fala pela Helena Abramo, pela Bia Abramo, pela Alcione Abramo, que é irmã do Perseu, evidentemente pela Zilá. A família sempre dedicou muito à fundação. E são todos militantes de esquerda, é uma família, são 4 séculos de socialismo. Se você pegar toda a história da família, ela encontrou, inclusive, a origem, que é muito próxima lá da minha região, na Itália, os anarquistas e socialistas, da onde vem a herança da família Abramo. Então, é uma longa tradição de esquerda. Eu tenho uma amizade assim, muito profunda com ela. Ela e a Vera Paiva, a Veroca, filha do Rubens Paiva, nós fizemos muita coisa junto nessa vida. E ela hoje está casada com o Álvaro Dias, companheiro também militante histórico, foi embaixador do Chile no Brasil. Ela foi diretora da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, e da OIT no Brasil, na CEPAL, mas ela voltou para o Chile. Então, agora vamos ouvir a Laís, que está mandando uma mensagem aqui pelos nossos 25 anos. Então, presidenta, muito obrigado pela presença. Foi uma honra mais uma vez. E tê-la como presidente. Obrigado, Aloysio. Tá bom, obrigado, presidente. Tchau, querido. Valeu. Então, é uma honra para nós, da família Abramo, que a Fundação do PT, que hoje celebra os seus 25 anos de existência, tenha o nome do nosso pai. Perseu Abramo, jornalista e sociólogo, foi fundador do PT e dedicou à construção e à consolidação do partido uma parte muito importante da sua energia e experiência nos 16 anos transcorridos desde aquele dia no Colégio Sion, em fevereiro de 1980, até a sua morte prematura, em março de 1996. A concepção das linhas gerais sobre a natureza e os objetivos desse novo órgão partidário que surgia foi a última tarefa a ele confiada pela direção do PT
e à qual ele se dedicou intensamente até literalmente o último dia da sua vida. Por essa razão, sempre nos alegrou muito essa homenagem e sempre nos sentimos muito comprometidos em entregar a nossa contribuição militante para que a Fundação crescesse, se consolidasse e cumprisse os seus objetivos. Nesse já um quarto de século de existência, a Fundação Perseu Abramo se afirmou como um importante espaço de construção da memória, de elaboração, reflexão, formação e discussão, não apenas no campo do PT, mas também no campo de outras forças de esquerda e dos movimentos sociais e populares, ajudando a qualificar o debate e apontar caminhos para os grandes problemas da sociedade brasileira. Reafirmar e continuar trabalhando nesse sentido é ainda mais importante nesse momento tão difícil pelo qual o país está passando, em que é fundamental, por um lado, enfrentar adequadamente a emergência representada pelas terríveis consequências da pandemia, do desemprego, da precarização do trabalho, da volta da fome e do assustador crescimento da pobreza e da miséria, assim como do desmonte das políticas e programas sociais que foram tão importantes para reduzir a desigualdade social durante os governos Lula e Dilma. E também é fundamental, nesse momento, continuar abrindo novos caminhos de esperança e de transformação do país no rumo da democracia, da igualdade e da justiça social. Olha, vocês viram a Laís aí, que se acompanha de tanta história, fez aí o resgate da memória do Perseu e que tem a militância da família extraordinária na construção desses 25 anos e dos próximos que virão. Eu queria ainda destacar o apoio que a Fundação tem tido incondicional da presidenta Gleice, da executiva e do diretório nacional do PT. Obrigado, presidenta, por toda a dedicação, parceria, compromisso, respaldo que tem nos dado. Queria saudar também Fernando Haddad, nosso presidente do Conselho Curador, tem se dedicado intensamente às atividades da Fundação. Ontem mesmo tivemos um belo evento sobre as cidades, o futuro das cidades, que ele ajudou a coordenar. E nós temos feito alguns cursos muito importantes, o curso sobre fascismo, que está em curso ainda, o curso sobre socialismo, é um ciclo de debate, são 13 mesas tratando várias dimensões econômicas, política, histórica, latino-americana, brasileira, concepção, papel do Estado, economia. Então, é uma discussão aprofundada sobre a discussão do socialismo, coordenada pelo Cantalice e pelo Walter Pomar. O curso de fascismo pelo Jorge Bittar, que é o diretor de difusão e informação. Queria destacar a Jornada da Primavera, que é um processo de organizar núcleos de formação, saudar aqui Maria do Rosário, Gilberto Carvalho da escola, a Vívia, que tem se dedicado intensamente a essa atividade, formar núcleos de convivência, de formação e de luta. Nós temos em torno de quase entre 4.500 e 5.000 militantes hoje participando dessa atividade. Nós queremos dar um salto nessa organização de base do PT, saudar nosso curso de maestria, que forma aí talentos para as políticas públicas, que é uma experiência muito importante junto com a Placos, agradecer a parceria. E o presidente Lula falou, Mercadante, eu ia participar ao vivo, mas a agenda dele em Brasília está muito pesada. De um lado, que a obsessão dele continua sendo acabar com a fome. Ele não aceita a situação que o Brasil está. Ele falou, nós estamos avançando, como é que eu não consigo ver ninguém passar fome, porque eu já passei. Então, a prioridade dele, entre tudo que nós estamos vivendo nesse momento, é o auxílio emergencial e a vacina. É a vida e a fome. São as duas coisas que mobilizam o Lula. Ele está conversando com todo mundo que puder em Brasília para tentar conquistar um auxílio emergencial de R$600 e para acelerar o acesso à vacina e remover alguns obstáculos para que a gente possa ter mais parcerias, por exemplo, com a Sputnik da Rússia e outras vacinas que possam vir para a gente. Nós perdemos ontem Paulo Gustavo, que era um ator de grande prestígio, de grande talento, de muita alegria, com 42 anos de vida, e tem remédio, tem solução, é a vacina, não tem tratamento precoce. É essa a resposta que tem que ser dada. Então o Lula está totalmente envolvido nisso. Mas ele falou, mas eu fiz uma carta aqui, quero que você leia, porque eu não poderia deixar de estar presente nesse momento. Então eu vou ler a mensagem do presidente Lula. Ele diz, quero saudar a todos e todas que estão acompanhando esta comemoração pelos 25 anos da Fundação Perseu Abramo. Quando o PT teve a possibilidade de criar a sua fundação,
viável a partir da criação do fundo partidário, a tarefa de traçar os contornos desse novo projeto de partido, desse novo projeto do partido, coube a Perseu Abramo, que tudo que pegava para fazer virava questão prioritária. Uma representação da ética, da seriedade, do compromisso histórico. Poucos tinham sua capacidade de trabalho e dedicação, mas Perseu nos deixou antes de ver sua obra inaugurada. A Fundação se consolidou ao longo desses anos com a contribuição de muitos companheiros e companheiras, entre os quais não posso deixar de mencionar a valorosa Zilá Abramo, além de suas filhas Laís, Helena e Bia Abramo, que seguem colaborando. A Fundação Perseu Abramo tornou-se referência e um veículo de expressão da intelectualidade do campo progressista, que procurou e deve seguir buscando estar na fronteira do pensamento crítico. Lembro da dedicação de Antônio Cândido e Paul Singer, quando sugeri que realizassem com o partido um ciclo de discussão sobre socialismo. Nós estamos fazendo um novo agora. A preocupação com a memória do PT e da luta dos trabalhadores está contemplada pela fundação do projeto inesquecível de nosso Marco Aurélio Garcia, o Centro Sérgio Buarque de Holanda de Documentação e Memória. Em 2007, a Fundação abrigou a Escola Nacional de Formação do PT, que é dirigida pelo Gilberto Carvalho e era dirigida pelo Wilson, que nós perdemos recentemente por Covid. E depois passou a realizar cursos de políticas públicas que tinham como público quadros dos nossos governos. Temos tido extraordinárias experiências de formação nesses tempos sombrios de pandemia, que permite aos militantes do partido e dos movimentos sociais aprimorarem seus conhecimentos e estarem cada vez mais preparados para os imensos desafios que temos pela frente. A Fundação contribuiu muito para a defesa do legado dos governos do PT e tem contribuído para a elaboração de programas de governo em todas as esferas da Federação. Hoje, por meio dos Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas, os NAPs, e também das secretarias e setoriais nacionais do PT, elaborou o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, junto com o PT Nacional, que é uma referência fundamental para as lutas do partido e para as propostas apresentadas pelas nossas bancadas parlamentares do Congresso Nacional, como auxílio emergencial, alternativas para o teto de gastos, a reforma tributária justa, sustentável e solidária e o fim da Lei de Segurança Nacional e novas medidas legais para a defesa do Estado Democrático de Direito. O Lula cita várias iniciativas que estão no Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil que nós apresentamos. Sua produção editorial é referência para o partido e a programação de seminários e ciclos de discussões também tem sido fundamental nesse período. A Fundação Perseu Abramo do Partido dos Trabalhadores tem cumprido papel fundamental no caminho para a transformação do Brasil em um país mais justo, solidário, soberano, democrático e socialista. Agradeço à presidenta de honra, companheira Dilma Rousseff, ao presidente do Conselho Curador, Fernando Haddad, e ao presidente da Fundação, companheiro Aloysio Mercadante, pelo importante e estratégico trabalho que realizam em nome deles. A todos e todas as companheiras que contribuem e continuam contribuindo, e contribuíram e continuam contribuindo para a consolidação desse projeto. Ó, Luiz Inácio Lula da Silva está ali registrado, já vai para o nosso centro de memória. Então, eu passo agora a palavra para a Ellen, para a gente ir finalizando o nosso evento e cumprir a programação de 1 hora, agradecendo a todos que participaram, destacando aqui a Gleise e o Fernando Haddad, que mandaram mensagem, e eu fiz questão de ler a do presidente Lula. Ellen. Muito obrigada, Mercadante. Sem dúvida, foi uma celebração belíssima, à altura. Infelizmente, ela não pode ser presencial, mas que bom que pode ser assistida pelo Brasil todo. Que bom que a Fundação tem sido cada vez mais presente nos estados, né? A ampliação da nossa diretoria representou isso para a Fundação Perseu Abramo. Nós tivemos aí, Mercadante, mais de 1.000 mensagens no chat do YouTube da Fundação Perseu Abramo, parabenizando, saudando esse aniversário de 25 anos. Então, grande participação. E para a gente caminhar, para encerrar, nós vamos ter ainda, ao longo desse ano, mais atividades em memória desses 25 anos. Nesse mês de maio ainda, nós vamos lançar o livro do Perseu, mais uma homenagem ao Perseu Abramo, o livro Aspectos Estruturais do Trabalho na Bahia. Então, ele vai ser lançado agora no final de maio, grande contribuição
da Helena Abramo. E para a gente caminhar, para finalizar, eu vou chamar o vídeo do Antônio Cândido, esse intelectual que representa tanto o PT, que representa tanto esse engajamento por um Brasil mais justo, por um Brasil melhor. Então, por favor, o vídeo do Antônio Cândido para a gente relembrar essa saudação, para a gente relembrar essa presença. Dedico a mais esses setores culturais do partido. No momento, por exemplo, eu estou envolvido na coordenação do seminário sobre socialismo. Nós vamos entrar agora na 3ª série, e a Fundação Perseu Abramo é uma das instituidoras desse seminário. De maneira que nós já temos, como já deve ter visto, nós temos publicações feitas com o resultado desses seminários, que é muito interessante. Essas publicações têm espalhado o pensamento do Partido dos Trabalhadores por todo o país, e essa é realmente o tipo de atividade que tem me absorvido. Mercadante, o áudio. Com essa mensagem desse gigante, os grandes intelectuais que ajudaram a construir o pensamento crítico desse país, a construir essa nação e lutaram por um país mais justo, solidário, democrático, socialista, nós estamos nos despedindo e dizendo para vocês que eu acho que, pela Fundação, passaram Paulo Freire, pelo PT, mas seguramente o pensamento dele está aqui hoje. Nós nos despedimos dele antes do nascimento. Mercadante, a imagem do Mercadante travou. Será que Voltou. ele consegue? Voltou. Estava falando da homenagem do Mário Pedrosa e essas figuras, Apolônio de Carvalho, foram gigantes intelectuais, Paulo Singer, que ajudaram a construir esse caminho, que percorreram. Nós nascemos na fronteira do conhecimento e temos que voltar para a fronteira do conhecimento. Então, a Fundação está aberta a todos vocês que querem pensar o Brasil, ajudar a formular políticas públicas, propostas de cursos, de publicações, de livros, de teses, encaminhem que nós queremos, e ainda mais nesse módulo digital, que é o que é possível hoje, a gente pode acelerar as publicações, temos muitas novidades aí pela frente. Então, participem da Fundação. Eu acho que nunca o Brasil precisou tanto do Lula e do PT como agora. Nunca. E o PT precisa muito da Fundação Perseu Abramo, para que ela preserve a sua autonomia, seu espírito crítico e, sobretudo, sua capacidade de formular políticas públicas, formação política, especialmente dos quadros partidários, junto com a Secretaria Nacional de Formação, Saúde aqui, Maria do Rosário. Então, por tudo isso, Ellen, pela diretoria de companheiros e companheiras, nós temos tido um clima de trabalho muito construtivo, solidário, cada um com a sua identidade, com a sua trajetória. Pronto. Muito obrigada. Está caindo aqui, mas você já deu muito obrigado. É isso mesmo. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado a vocês todos. Estamos aqui nos despedindo e cumprimos exatamente uma hora que era o combinado. E agradeço aos parceiros do Pauta Brasil. Queria falar também do Observatório da Crise do Coronavírus, que é um instrumento, desde o início da crise, nós todo dia temos uma publicação coordenada pelo Arthur Araújo. Então, terminamos aqui, agradecendo a vocês todos e agradeço a parceria do TV Brasil 247, Diário Centro Mundo, Revista Fórum, TV PT, o Face do Lula, da Dilma, do Haddad, que estão aqui ajudando na transmissão. Então, muito obrigado por tudo, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras que fazem e permitem que esse incrível projeto transformador para o PT e para o Brasil continue acontecendo, e já são 25 anos de história. Um grande abraço e parabéns. Obrigado, Ellen.